Uma das características marcantes das psicoterapias cognitivo-comportamentais é o seu elevado grau de estruturação e planejamento durante todo o processo terapêutico. Grande parte da eficácia obtida a partir dos protocolos de tratamento em terapia cognitiva comportamental se deve aos sistemáticos processos de avaliação e à conceitualização cognitiva dos casos. E hoje, nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre a formulação de casos em TCC. Os passos para o tratamento de pessoas que buscam a psicoterapia em cognitiva comportamental são delineados e progressivos ao longo do processo. Primeiro, devemos fazer uma avaliação do cliente. E essa avaliação tem o intuito de determinar as hipóteses diagnósticas, bem como avaliar a hierarquia das dificuldades dos clientes. Então, é possível fazer um levantamento em relação às suas dificuldades e elencar as dificuldades do cliente, a fim de determinar a sequência do processo terapêutico, buscando definir quais são as prioridades para aquele momento. E o psicoterapeuta constrói, após a avaliação, a formulação do caso. Na verdade, não é bem após a avaliação, mas também durante a avaliação. A formulação do caso refere-se tanto a um processo de avaliação como também a um próprio processo de tratamento. É uma espécie de teoria do caso. O objetivo principal da formulação do caso é integrar os aspectos da estrutura da personalidade do cliente, os processos cognitivos e as estratégias comportamentais utilizadas por eles. E essa integração de personalidade, aspectos cognitivos e comportamentos estão correlacionadas com a disfuncionalidade atual do cliente. Aquilo que está disfuncional na sua vida, o que fez ele procurar o serviço da psicologia. Inicialmente, nós identificamos o pensamento atual do cliente. Qual é o seu pensamento automático? Que normalmente são os pensamentos disfuncionais que nós entendemos aqui em cognitiva comportamental. Os clientes podem ter pensamentos do tipo: eu sou um fracasso, eu não sei fazer nada, nada dá certo para mim, eu nunca serei feliz. Percebem? Esses são alguns pensamentos automáticos que os clientes podem ter e verbalizar nas primeiras sessões. E o psicoterapeuta deve estar atento a essa verbalização. No segundo momento, nós vamos tentar entender os comportamentos problemáticos dos clientes, tentando identificar as ações, o que eles fizeram e de que forma aquele comportamento contribui para o pensamento disfuncional. Então, por exemplo, em casos de pessoas com depressão, a pessoa pode se isolar por um tempo, ficar mais no quarto, não realizar atividades que ela fazia anteriormente. Então, os comportamentos problemáticos se originam dos pensamentos disfuncionais, mas também reforçam os pensamentos disfuncionais. É uma via de mão dupla: pensamento disfuncional, as emoções e os comportamentos. Depois, nós identificamos os fatores precipitantes que influenciaram para aquela hipótese diagnóstica. Então, por exemplo, em caso de depressão, nós podemos ter situações do tipo divórcio, demissão, perda de um ente querido. Então, são fatores que podem precipitar e influenciar algumas situações problemáticas ao cliente. E aí nós vamos fazer hipóteses em relação a estes casos, levantando os eventos-chave que contribuíram para aquela situação e que normalmente influenciaram para o desenvolvimento de um padrão de pensamentos. Percebe que em TCC, quando falamos em padrão de pensamentos, estamos falando na interpretação que o sujeito faz sobre os eventos que ocorrem na vida dele. E também, é claro, sobre o próprio comportamento, sobre a própria avaliação. A conceitualização cognitiva é a etapa entre o processo de recepção do cliente, a escuta inicial e o planejamento da intervenção. A conceitualização cognitiva é tanto parte da avaliação e do planejamento do processo, como também uma técnica psicoterápica, já que a partir do resultado, a partir das características que nós elencamos
Na conceitualização cognitiva, os clientes podem ter um feedback, um retorno sobre os pensamentos, as crenças centrais e as crenças intermediárias. Então, a conceitualização do caso funciona como uma bússola para o terapeuta e também é utilizada no processo de psicoeducação do cliente. Essa psicoeducação do cliente, tanto referente ao processo psicoterápico em TCC, de que forma nós organizamos esse processo, de que forma nós organizamos o tratamento, como também sobre as dificuldades pessoais e as psicopatologias do cliente. Aqui nós temos uma definição de conceitualização cognitiva. Eu vou ler aqui para a gente. A conceitualização é uma organização esquemática que busca retratar a arquitetura mental do cliente, explicitando todos os principais esquemas mentais e os processos de pensamento e raciocínio que o indivíduo utiliza na busca do equilíbrio mental. Então a gente vai de alguma forma tentando entender ali o processo e o padrão de pensamento dos clientes e os esquemas que eles utilizaram para os pensamentos. Durante todo o processo terapêutico, nós terapeutas vamos ajudar os clientes a compreender a própria forma de funcionamento e examinar a experiência deles a partir do modelo cognitivo. O cliente aprende, por exemplo, a identificar os pensamentos associados ao seu afeto ansioso e avaliar e formular respostas mais adaptativas. Isso melhora a forma como o cliente se sente e geralmente o faz se comportar de uma forma mais funcional. Então, a formulação do caso em TCC para adultos tem essa estrutura. Dados de identificação do cliente, onde nós colocamos nome, idade, escolaridade, informações sobre esse cliente, o uso de medicações referentes ao problema exposto, se ele já buscou auxílio médico ou algum outro tipo de medicação que ele está tomando no momento, é importante anotar tanto a medicação como também a dosagem, o motivo que levou esse paciente a buscar o atendimento. Nesse sentido também é importante entender o histórico em relação a outras buscas que essa pessoa tenha feito em relação à queixa dela. Por exemplo, se ela já passou com outro psicoterapeuta ou psiquiatra ou algum outro profissional da saúde mental. É importante também avaliar a forma de encaminhamento, de que forma esse cliente chegou até você, se foi por indicação médica, se foi por indicação de alguma pessoa, qual foi a forma de encaminhamento que o cliente teve. É necessário se atentar para informações históricas relevantes, desde a questão da escola, do processo de escolarização, como o cliente percebeu a formação dele. Devemos procurar saber se ele se formou na faculdade, se ele estuda ou estudou, trabalho, o âmbito social, o âmbito familiar. Então é necessário entender um pouquinho da estrutura familiar deste cliente, tanto a família de origem como também a família atual. Em seguida, nós fazemos uma lista dos problemas desse paciente e organizando essa lista de acordo com as prioridades do cliente. O que ele quer resolver primeiro, sobre o que ele quer falar primeiro no processo terapêutico. Em seguida, nós fazemos a hipótese diagnóstica a partir dos manuais de classificação dos transtornos mentais e o diagnóstico teórico, avaliando a tríade cognitiva, a avaliação que o sujeito faz de si, do mundo e do futuro. E podemos também organizar o diagrama de conceitualização cognitiva. Numa outra videoaula eu vou apresentar exatamente o diagrama de conceitualização cognitiva. Tem, claro, como referência o Aaron Beck. Qual é o foco que vai ser dado ao tratamento, considerando aquela lista inicial que ele tenha feito, qual é o foco que vai ser dado no processo psicoterápico e o plano de tratamento. Qual é o plano que essa dupla, terapeuta e cliente, vai estipular de acordo com o número de sessões, que normalmente varia entre 12 a 15 sessões, claro, dependendo do caso. Mas é importante salientar que terapeuta e cliente, na abordagem TCC, funcionam como uma equipe de trabalho e juntos eles vão delimitando as estratégias terapêuticas. Sempre na perspectiva do terapeuta psicoeducar o cliente em relação ao próprio funcionamento e em relação às características deste cliente.
Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê.